Essa manhã foi me concebida a honra de poder compartilhar a palavra, e eu não posso começar sem honrar, em primeiro lugar, a Deus que é o nosso Senhor, a Deus que é o nosso Pai, e que cada dia mais tem me revelado do seu amor, da sua misericórdia, e tem me dado a possibilidade de viver uma vida maravilhosa com Ele. Mas gostaria também de honrar todos os pastores dessa casa, o pastor Adi, pastor Alê, meus avós maravilhosos, que eu admiro e aprendo muito, meus pais, que sempre me ensinaram com a sua vida, com a sua fé, pastor Gabriel, a pastora Paula, também essa família toda que eu amo, e toda essa casa, sabe, é maravilhoso como na palavra de Deus, esse mês com os jovens nós temos estudado Efésios, e é maravilhoso ver como em Efésios Paulo está sempre se referindo à unidade do corpo, ele sempre mostra nós como um corpo em Cristo, e a importância do amor, e próprio Cristo nos demonstra isso, ao servir aqueles que ele estava ensinando, ao servir aos seus discípulos. E essa manhã eu queria compartilhar uma palavra que está em Lucas, no capítulo 8, se você quiser anotar, e a gente vai ler do versículo 42, da parte final do versículo, até o versículo 48, e essa é uma passagem que nós temos estudado já, nós temos visto, e como a palavra de Deus é algo que se renova sempre, eu acredito que existe algo profundo e especial para essa manhã, amém? E diz assim: estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Aqui então Jesus, ele tinha acabado de voltar de uma viagem de barco com seus discípulos, e quando ele chegou na praia, tinha uma multidão ao seu redor. Então Jairo, um homem muito importante, que estava na sinagoga daquela época, ele chega para Jesus e fala: Jesus, você precisa vir à minha casa, porque a minha filha vai morrer. E aí a passagem fala que então Jesus estava a caminho à casa dele, só que uma multidão o comprimia, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder, ou saiu virtude. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou, vá em paz. Amém. Pai, eu quero orar, Deus, por essa manhã. Espírito Santo, eu oro que a tua presença enche esse lugar. Espírito Santo, que não seja eu, que não sejam as minhas palavras, mas que seja aquilo que está queimando no teu coração, Pai. Deus, fala aos nossos corações, Deus, leva-nos a nos quebrantarmos, Pai, diante de ti, e que essa seja uma manhã que possamos exaltar o teu nome, em nome de Jesus, Pai. E há 12 anos ela era escrava, há 12 anos ela era dominada por aquilo. Faziam 12 anos com que ela não conseguia andar pelas ruas sem ser taxada como uma mulher hemorrágica. Ela era considerada impura. Os olhos das pessoas consideravam ela impura. E no momento em que ela olha para Jesus, no momento em que ela vê Jesus caminhando, depois de ter gastado tudo que ela tinha, ela percebe que a cura estava nele. Amém. E a única coisa que ela poderia falar era: eu só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. E então me leva pra sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva pra sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver
tua face. Amém, Pai. Deus, nós te agradecemos pela tua beleza, Cristo, porque tu és um Deus maravilhoso, perfeito, Jesus, porque tu nos cura, porque tu nos tira de um lugar de prisão, de escravidão, e nos leva à liberdade que está somente em ti, no teu nome, na tua graça, na tua presença, Pai. Deus, muito obrigado, e eu oro, Deus, que a cada dia nós possamos ter os nossos olhos cada vez mais abertos à tua presença, cada vez mais abertos ao teu amor e a quem tu és, em nome de Jesus, amém. Amém. Durante essa semana, enquanto eu estudava, enquanto eu lia essa palavra, o Espírito Santo começou a falar fortemente ao meu coração. E o motivo de nós fazermos essa dança é porque eu queria que nós tentássemos entrar naquele momento. Nós tentássemos entender o que estava acontecendo ali. Entender o coração daquela mulher. Aquela mulher, ela era considerada impura perante a sociedade. Ela estava suja. A gente vai ler na palavra de Deus, mas ela não poderia tocar em ninguém. Tudo que ela tocava se tornava impuro. Onde ela fosse, se ela sentasse numa cadeira, aquela cadeira era impura. Ninguém mais poderia sentar. Se alguém tocasse nela, essa pessoa teria que se lavar e ficar a tarde inteira sem tocar em ninguém, porque essa pessoa estaria impura. E sabe, essa mulher durante 12 anos, ela foi aprisionada por essa hemorragia. E eu queria que nós tentássemos ver a hemorragia de diversas formas. Pode ser talvez algo físico na sua vida hoje que te prende. Algo que necessita de cura física, que talvez você sempre se escondeu atrás daquilo. Algo físico na sua vida que sempre te fez se sentir mal. Talvez a sua aparência, talvez o seu jeito de ser, a sua voz, o seu cabelo. E isso sempre te escravizou durante anos. Talvez essa hemorragia para você pode ser o seu pecado, onde você estava preso, onde isso te traz um nome para você mesmo, da mesma forma que aquela mulher, no início do texto, ela é tida como mulher hemorrágica. Talvez na sua vida, você possui um nome para você mesmo, como irado. Talvez o nome que você olha para você mesmo é egoísta, orgulhoso, ou às vezes pode ser imoral. Às vezes você pode se taxar como homossexual. Às vezes você pode estar se taxando como um traidor, alguém que trai, que não é fiel. Sabe, é muito lindo nessa passagem porque a palavra deixa claro que existia uma multidão ao redor de Jesus. As pessoas estavam tocando em Jesus o tempo todo. As pessoas estavam ao redor de Jesus tentando extrair algo de Cristo. As pessoas queriam cura. Eu acredito que não era só essa mulher que estava atrás de cura. Existiam outras pessoas, como a gente vê na Bíblia, onde Jesus tem curado. Mas essa mulher se destaca para Cristo. E eu queria que a gente lesse a palavra de Deus em Levíticos, capítulo 15. E aqui em Levíticos nós vamos ver algumas leis que foi estipulada para o povo de Deus. E os versículos que a gente vai ler vai falar sobre algumas leis de purificação. Nós vamos ler o versículo 19 e depois nós vamos para o versículo 25 até o 27. Então a palavra diz assim, aqui é a lei sobre a pureza. E a palavra está se referindo a uma mulher no seu período de menstruação. E o que significaria ali aquela mulher com hemorragia de sangue seria a mesma coisa. Ela não parava de vazar sangue, né? Então o versículo 19 diz: quando uma mulher tiver fluxo de sangue, entre parênteses, menstruação, que sai do seu corpo, a impureza da sua menstruação, opa, ele disse ali, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Olha que interessante, o versículo 19 do capítulo 15 de Levíticos diz que quem tocasse em uma mulher que estivesse no seu período de menstruação ficaria impuro até a tarde. Continuando no versículo 25, diz: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura.
como acontece com a sua cama durante a sua menstruação, e todo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Então a palavra de Deus aqui na lei em Levíticos deixa bem claro que se alguém tocasse em uma mulher que estivesse no seu período de menstruação, ficaria impuro. O que ela tocasse ficaria impuro. E talvez hoje para você isso seja uma realidade. Parece que tudo que você toca, todas as pessoas que você tem uma amizade, todos os lugares, todos os empregos, tudo se torna podre. De repente você pensa, não, agora vai dar certo, é esse relacionamento. Ou de repente você pensa, não, agora vai dar certo, mais um filho, isso vai curar as coisas do meu casamento. Ou não, esse emprego, agora eu vou ganhar 7 mil por mês, agora eu vou conseguir. E de repente aquilo não se torna mais suficiente. Aquilo não para o fluxo do sangue. Aquilo não estoca, não deixa o sangue sem sair. E a palavra diz que aquela mulher, ela tinha ido em todos os médicos. Ela gastou tudo que ela tinha. E a palavra diz que ao invés de melhorar, ela piorava. E talvez hoje, nessa manhã, você chegou aqui e você está pensando, meu Deus, as coisas só pioram na minha vida. Eu investi nisso, só me trouxe mais dor, só me trouxe mais tristeza. Então eu investi naquele relacionamento, mas isso não supriu a minha carência, não supriu a alegria que eu preciso, não supriu o amor que eu preciso. Então eu investi naquilo e eu fui para isso e nada faz o sangue parar de jorrar. E o que é impressionante é que essa mulher, ela tentou muitas coisas antes de Jesus, mas ela entendia o poder que existia em Jesus. E quando ela se encontra com Cristo, no momento em que Jesus acaba de sair do barco, ele está andando, existe uma multidão ali. Eu quero que a gente imagine ela sendo o fluxo de sangue. As pessoas olhariam e entenderiam o que estava acontecendo. As pessoas veriam a sua roupa suja, as pessoas veriam as marcas de sangue, e elas saberiam que aquela mulher era impura. Aquela mulher, ela estava correndo um risco de ser humilhada na frente de todos. Ela começou a tomar passos e as pessoas veriam a sua sujeira. Talvez ela ouviu assim, o que essa mulher suja está fazendo aqui? Talvez ela ouviu, alguém tira essa mulher daqui, por favor, ela está me incomodando. Talvez algumas pessoas ao redor de Jesus tentaram impedir, falaram, não, você não vai chegar nele. Ele é muito santo para você, ele é muito puro, você não pode tocar no mestre, deixa ele ali. Talvez algumas pessoas tenham te impedido hoje. Talvez o seu coração tenha te julgado e te condenado. Ele tem falado, não expõe isso. Não mostra a sua hemorragia. As pessoas vão te julgar. Talvez o seu coração tenha te falado, não, deixa isso quieto, não toca nessa ferida. Foi há muitos anos atrás. A gente não precisa reviver isso. Talvez essa hemorragia tenha sangrado e você tenha colocado pano em cima de pano para que ninguém veja. E isso tem te impedido de receber o poder de Cristo. Porque o que é interessante é que quando Jesus fala, alguém me tocou, a multidão inteira nega. Só que se nós formos pensar, todo mundo estava tocando. A palavra diz aqui, eu quero ler isso porque é muito forte. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos e para a multidão, quem me tocou? No versículo 45, como todos negassem, Pedro disse, aqui tem uma multidão, Jesus. Nesse momento, existiam muitas pessoas tocando em Jesus, mas sem ser aquela mulher, baseado nesse versículo, nós entendemos que nenhuma daquelas pessoas entendia quem Jesus era. Nenhuma daquelas pessoas realmente olhava e pensava, peraí, se eu tocar no manto, não precisa ser nem na pele dele, se eu tocar em algo que está tocando nele, eu serei curado. Esse era um coração genuíno, de alguém que estava sedenta pela verdade. Ela olhou para Jesus e ela entendeu que ele não era só um fazedor de milagres. Ela olhou para Jesus e ela entendeu que ele não era só alguém que tinha um clube aos domingos de manhã para estar com amigos. Ela entendeu que Jesus não era só uma pessoa que morreu na cruz e ficou lá. Ele não tinha morrido ainda, mas ela entendeu que Jesus não era um revolucionário. Ela entendeu que Jesus não vinha para trazer problema e caos. Mas naquele momento ela entendeu que todas as necessidades que ela tinha seriam supridas nele. Se ela apenas tocasse na sua veste. Eu fico imaginando ela se arrastando, ela indo por baixo, as pessoas empurrando, e talvez ela foram pisadas na mão dela, pisaram várias vezes na mão, talvez empurraram ela, talvez ela recebeu umas cotoveladas, e ela começou a se machucar, e aquele sangue começou a vazar de repente, ela não conseguiu mais esconder, e eu imagino a roupa dela toda suja, e talvez naquele momento ela estava começando a se sentir humilhada.
Sabe, eu imagino todas as intempéries, tudo que se levantou para aquela mulher não estar ali aquele dia. Mas sabe, irmãos e irmãs, hoje você está aqui. Independente daquilo que tem se levantado na sua vida, e isso você pode entender como sentimentos de orgulho que te impedem confessar o seu pecado, isso você pode entender como um egoísmo que te faz não querer a santidade de Cristo, isso nós podemos entender como um pecado que nos cega, ou até mesmo pessoas que ficam falando na sua cabeça, não vai lá, eles estão te enganando, eles querem seu dinheiro, o pastor vai roubar o seu dinheiro para fazer o que ele quiser, isso é tudo mentira, isso aí tudo é o ópio do povo. Eles estão enganando o povo para o povo não pensar direito. Sabe, independente de todos os pisões na mão que aquela mulher recebeu, ela entendeu que bastava um toque. E olha que lindo, no momento em que ela toca, no versículo 44, ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Agora, olha que maravilhoso que é isso. Em Levíticos 15 nós percebemos que quem tocava em alguém que estava no seu período de menstruação se tornava impuro. Mas no momento que a mulher com impureza toca em Jesus, ao invés de Jesus ser cheio da impureza, Jesus purifica o pecado. A impureza daquela mulher é purificada, amém, glória a Deus. A impureza daquela mulher é purificada por Cristo. Sabe, é lindo isso, ver que Jesus é maior que a lei. Ele não despreza e não tira a lei, mas a lei toda aponta para Cristo. A lei toda demonstra o nosso Salvador. E se hoje você não tem tido uma revelação de quem Jesus é, eu quero orar pela sua vida para que Deus possa estar abrindo os seus olhos, o seu coração, porque no momento que nós entendemos quem Jesus é, o mundo inteiro se transforma. Não existe mais pecado que nos domina, não existe mais emoções que nos controlam, não existem mais circunstâncias que dizem quem nós somos. Mas quando nós tocamos em Cristo e Ele abre os nossos olhos, gente, nós percebemos algo que é essencial para a nossa vida, que é que nós somos pecadores. Eu tenho que falar isso. Me perdoe talvez se você entrou aqui pensando que não, eu erro mas eu sou bonzinho, meu coração é bom. Não, você é muito pecador, e eu sou muito pecador. E eu sei que isso é forte de ouvir, mas a gente precisa entender algo. Eu tenho lido e refletido muito sobre isso. Somos todos pecadores. Porque se nós acharmos que nós não somos tão pecadores, porque não, Jesus me abençoou e eu não roubo, eu não faço nada errado. Se nós não entendemos o quão pecadores nós somos, a cruz não vai fazer sentido. Porque para quem não tem pecado, não precisa de cruz. Agora, se eu e você entendemos que eu sou cheio de pecado, que meu coração é impuro, que ele vai tentar me dominar, que o meu orgulho está aqui, que o meu egoísmo vai vir toda hora tentando manejar as minhas ações, eu entendo que eu preciso de Cristo. Sabe, e se o pecado nunca for amargo, a cruz nunca vai ser doce. Porque se eu não entendo que o pecado é ruim, a cruz para mim não vai parecer nada. Porque se eu gosto do meu pecado, eu não preciso de alguém que me tire dele. Só que como nós chegamos lá? E essa maneira, é nós nos aproximando de Cristo e entendendo que basta um toque. Sabe, eu vivi por muitos anos aqui na casa do Senhor, eu nasci na igreja, mas eu tive uma conversão, eu me converti, porque por anos eu fui religioso, por anos eu levantava minhas mãos, eu adorava, eu cantava, eu até pulava, mas o meu coração não era de Cristo, o meu coração não desejava abandonar o pecado, e foi somente no dia em que eu confessei os meus pecados, no dia em que eu declarei, peraí, eu sou esse pecador, eu preciso de um Salvador, eu sou ruim sim, meu coração é mau, meu coração é impuro. Foi nesse dia que a cruz passou a fazer sentido, porque eu percebi a minha necessidade de um Salvador. Sabe, é tudo por Ele, para Ele. É Ele, o dia inteiro é Ele. A palavra fala que a natureza revela a glória de Deus. Então se você não tem tido a revelação de Jesus, olha para a árvore, ela revela Cristo. Olha para o céu, a palavra diz que os pensamentos de Deus são mais altos que o céu sobre a sua vida. Então olha para o céu e pensa, caraca, Deus pensa mais alto do que isso sobre mim. Se hoje tem sido difícil para você lutar contra pensamentos que te acusam e te condenam, olha para as cores e pensa, peraí, Deus se importou em criar várias cores para a gente olhar e achar bonito. Ainda mais do quanto Ele vai se importar comigo.
Se hoje tem sido difícil para você crer na provisão, Mateus 6, Jesus demonstra que, peraí, se os animais comem, se as plantas têm as suas vestes, ainda mais o Filho de Deus e a Filha de Deus vão receber a mão do Senhor. Sabe, isso vai nos levar a uma confiança cega, porque nós vamos fechar os nossos olhos para o natural, e a partir desse ponto, não vão ser mais os nossos olhos que vão falar, vai reto, vai para lá, mas vai ser o Espírito. Sabe, gente, tantas vezes dentro da casa de Deus nós guerreamos uns contra os outros, e isso dói o coração de Deus. Ele não te fez para odiar o seu marido ou a sua esposa, Ele não te fez para brigar e odiar os seus filhos, Ele não te fez para nós estarmos aqui na casa de Deus brigando uns com os outros. Jesus, em João 17, tem uma oração de Cristo, e uma das coisas que Jesus ora é pela unidade do corpo. Se Jesus ora por isso, é porque isso é importante. Sabe, eu oro e eu coloco diante de Deus que os nossos corações essa manhã sejam quebrantados em relação ao corpo, porque nós aqui somos família, porque eu e você somos um em Cristo, nós somos a esposa. Sabe, se nós olharmos a igreja como a mulher hemorrágica, quantos de nós têm trazido essa desunidade? Quantos de nós têm feito fofoca contra o nosso irmão e a nossa irmã? Quanto de nós tem deixado o ódio crescer por a pessoa ao nosso lado? E a palavra diz, se você não consegue amar quem você vê, como você vai amar um Cristo, um Deus que você não está enxergando? Sabe, irmãos, e nós precisamos olhar para a palavra de Deus e olhar que Jesus é maior do que tudo. Jesus é a vida, Jesus é a lei, Jesus é a graça, Jesus é o caminho. E é muito lindo porque essa purificação que essa mulher recebe, eu amo a vida do profeta Isaías, amo muito, muito. Ele é um espelho para mim de uma vida com Deus. Ele é um espelho de alguém que ansiou estar com o Senhor, esteve com o Senhor e cumpriu o seu chamado, sendo quem ele era. E eu vou ler, mas você não precisa abrir, mas em Isaías capítulo 6, algo maravilhoso acontece, porque Isaías, esse é o chamado de Isaías. Isaías, a gente percebe, estudando um pouco essa passagem, que depois no futuro, lá no Novo Testamento, Jesus revela que Isaías teve uma revelação completa de Jesus Cristo. Isaías viu e teve uma revelação de Jesus antes de Jesus vir à terra. E no versículo 5 ao versículo 7, acontece com Isaías o que aconteceu com aquela mulher. E diz assim, aqui Isaías, ele está no templo de Deus, e ele acabou de ter a revelação de Deus diante dele. Ele viu o trono, ele viu a glória, os anjos estavam cantando santo, 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 a terra está cheia de sua glória. Então Isaías grita, ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E olha agora, essa é a mensagem da cruz, eu creio. Com ela, tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Nesse momento, Isaías era um homem cheio de pecados, ele era um homem sujo, e quando ele está diante da glória de Deus, por estar tão perto da luz, isso ilumina o que antes estava escuro, os seus pecados, as suas transgressões, a sua sujeira, e nesse momento ele percebe, peraí, você é um Deus muito santo para eu estar aqui, eu sou muito pecador, e isso o leva ao arrependimento. Só que o fato maravilhoso da palavra de Deus, é que Deus não fala assim, tá Isaías, agora você vai lá, você vai orar 10 vezes para mim, depois você vai ajudar 3 ONGs diferentes na sua cidade, e aí você está salvo. Não, Deus na verdade, simplesmente, a palavra fala que ele tira uma brasa, o fogo purificador de Deus toca os lábios de Isaías, e isso o purifica do seu pecado. A partir daquele momento Isaías ainda é um pecador, e ainda é um ser humano habitando num corpo falho, num corpo com pecados, com um coração enganoso, só que pela misericórdia de Deus ele é purificado pelo fogo do Senhor, sabe? E essa mulher, ela passa por essa purificação,
Só que o que é maravilhoso é que Jesus não está satisfeito em simplesmente curar ela, para que ela saísse dali curada. Sabe, e tem algo que eu gosto muito de refletir nessa passagem, que muitas vezes nós como igreja somos a multidão. Sabe, muitas vezes a gente está vindo na frente de Jesus falando: Jesus, olha para mim, sou eu, olha aqui minhas habilidades, Jesus, eu estou aqui, hein, eu estou aqui. Enquanto pessoas que nós consideramos impuras, que têm as suas vestes sujas, os seus pecados, nós olhamos e falamos: sai daqui, mulher, você não pode tocar em Jesus, Jesus é meu, a igreja é para quem é santo, não é para você. Sabe, muitas vezes nós como igreja estamos julgando e excluindo pessoas, só porque o pecado dessa pessoa para você é pior que o seu. Mas nós somos tão pecadores quanto aqueles que estão lá fora. A diferença é que nós temos buscado a Cristo e Ele purifica o nosso coração e o nosso ser. Mas nós não estamos numa posição de dizer quem deve vir para a igreja ou não. Nós não podemos, nós precisamos nos arrepender disso, porque muitas vezes eu tenho condenado pessoas, eu tenho julgado essas pessoas, sabe? E é essa mulher que toca Jesus e que Jesus sente um toque diferente, não é a multidão. E talvez nós como igreja estamos levantando a nossa mão, cantando canções de adoração, mas isso não tira poder de Cristo, porque o nosso coração genuíno não está aqui. Porque nós somos muitas vezes como os fariseus, jogamos a lei na cara das pessoas, acusamos aqueles que não estão aqui dentro, mas no fundo nós não estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. E é muito lindo, porque quando essa mulher toca em Jesus, Ele não só demonstra para ela que Ele se importa muito com ela, porque Ele para tudo. Ele estava indo para a casa de Jairo, mas Ele entende que isso é importante. Ele entende que essa mulher precisava ouvir a voz dele. E Ele vira e fala: quem me tocou? E nesse momento, eu imagino, a mulher tinha tocado, ela estava abaixada, estava escondida, ela não queria que ninguém visse. E isso a gente interpreta porque Jesus pergunta 2 vezes. Mas o que essa mulher responde, o que essa mulher pensa, e a palavra nos revela, é uma das coisas que muitas vezes está no nosso coração. Porque Jesus pergunta: quem me tocou? Pedro fala: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. E aí no versículo 46... mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Olha que lindo, Jesus está falando: peraí, tem alguém aqui com um coração genuíno, eu sinto uma adoração verdadeira, está saindo de algum lugar, alguém me tocou, e essa pessoa veio aqui por minha causa, essa pessoa está aqui porque ela tem fé, porque ela me ama. Talvez ela é suja, mas ela me ama. Talvez hoje o pecado, talvez hoje a hemorragia está contaminando ela inteira, mas ela está buscando a salvação, e eu vou parar tudo por causa dela. Eu não vou continuar andando até que essa mulher, até que essa pessoa que me tocou venha. E olha o que ela pensa. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, ela estava tentando, ela pensou: vou tocar e vou correr, ninguém vai me ver, vou sentar lá atrás na igreja, faço uma oração de salvação e corro. Mas ela não chega para Jesus com uma galera em pé e fala: sai daí, sou eu Jesus, é isso aí. A palavra diz que ela vem tremendo e se prostra aos pés. Sabe, gente, isso é o temor. No momento em que essa mulher percebe que Jesus está olhando e querendo falar com ela, Jesus está buscando se revelar a ela, ela chega tremendo, ela chega com temor diante de Deus, e ela fala: Pai, Jesus, eu não posso vir aqui de qualquer jeito, eu sou pecadora, Jesus, eu estou impura, eu estou suja. E a palavra diz que prostrou-se aos seus pés. Agora, esse momento, Jesus tinha curado o físico dela, mas aqui Jesus queria fazer algo muito mais profundo do que o físico dela, porque talvez dentro dela, ela ainda se olhava como uma mulher hemorrágica, porque para ela, o nome dela era mulher hemorrágica, porque para ela, ainda assim ela era uma pessoa impura, suja, que ninguém gostava, que durante 12 anos foi excluída. Eu imagino as marcas emocionais que essa pessoa devia ter, por 12 anos ser excluída por todo o povo. Pensa, talvez, dentro da igreja, você 12 anos sendo excluído por todos os membros, todo mundo te olhando torto, ninguém falando com você, você sentava numa cadeira, essa cadeira, tiravam essa cadeira no próximo culto, você entrava na porta no pessoal do bem-vindo, ninguém te dava a mão, e de repente essa mulher, ela é curada.
Só que Jesus entende que existe algo muito profundo para ser feito. E ele chama ela. E a palavra diz que na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele. E como fora instantaneamente curada. E o poder disso, gente, eu acredito, a gente não vai abrir, mas eu acredito que está revelado em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Nesse momento Jesus está falando: olha, eu te curei, mas agora é a hora de você expor quão pecadora você era. Está na hora de você expor que você é pecadora. Sabe, para alguns de nós aqui, você tem usado uma máscara há muito tempo. Você tem usado uma máscara de religiosidade para fingir que é perfeito ou perfeita. Diante dos seus líderes, alguém te pergunta: como tá? Não, estou orando todo dia, estou fazendo meu devocional. E como está a sua área moral? Perfeita, não estou fazendo nada de errado. E talvez você tenha escondido e usado máscaras há anos. E por muitos anos eu fiz isso. Por muitos anos eu usei uma máscara na minha área moral. Eu era falho na pornografia. E eu deixei isso me dominar a ponto de eu até confessava o meu pecado, mas eu nunca confessei que eu era o pecador. E eu me escondia atrás disso. E isso me acusava e me condenava. Mas em momento nenhum antes, até o momento que o Espírito Santo me tirou desse lugar, eu quis confessar que eu era o pecador. E sabe, nesse momento Jesus está chamando essa mulher. E ele mostra para ela: é a hora de você deixar isso para trás. Isso não te aprisiona mais. Isso não pode mais te condenar. Não pode mais te dominar. Esse é o momento da sua liberdade. Eu vim aqui para te curar, sabe? E eu quero te desafiar. Se existe algo na sua vida que você precisa falar hoje, eu quero te desafiar a você fazer isso hoje. Procura um líder, procura o seu supervisor, ou procura o pastor se você for um supervisor. Independente da sua posição, não é sobre posição. O reino de Deus é muito mais do que a nossa posição dentro da igreja. Então, se humilhe, confesse, fale, exponha isso, porque a palavra de Deus diz que quando nós confessamos as nossas culpas, nós somos curados. Não confessa falando assim: ó, eu caí, mas o computador estava aberto, aí o que eu posso fazer, né? Ele me puxou. Não, fala assim: ó, eu fui, eu liguei, eu procurei, eu acessei e eu fiz. Porque aí nós estamos admitindo que nós somos pecadores e que nós carecemos de Cristo. E depois dessa mulher fazer isso, de Jesus cura o seu físico, Jesus cura a sua alma, o que acontece é lindo, porque no versículo 48 diz: então ele lhe disse: filha. Sabe, quando eu li isso, ministrou meu coração. Porque no versículo 43 diz: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E no versículo 48 Jesus fala: filha. E o nome daquela mulher, de mulher hemorrágica, foi transformada para filha. Naquele momento Jesus olhou nos olhos. Eu imagino um olhar de amor. Ele olhando de frente para ela, toda a multidão ao redor, todo mundo esperando o que ia acontecer. Jairo lá pensando: caramba, minha filha está morrendo, você tem que ir para lá. Todo mundo louco. E Jesus, diante de tudo aquilo, talvez ele até pegou na mão, não sei, mas ele olhando nos olhos dela profundamente, ele fala: filha. Sabe, para aquela mulher ouvir filha, naquele momento Deus falou: você é pura, eu tenho te feito pura, eu tenho te tirado do seu lugar de pecado, do seu lugar de sujeira, e agora você é minha filha. Nesse momento Deus quer que você seja o filho. Ele quer te trazer de volta. E Ele quer te fazer filho. Ele quer te fazer filha. Ele quer que em uma atitude de rendição e humilhação, você se rasgando, confessando o seu pecado, possa olhar para Cristo e ouvir Ele te chamando de filho, de filha. E olha que lindo, porque Ele não só fala filha, mas Ele fala: a sua fé a curou. Jesus está falando: olha, o seu posicionamento, o seu deixar tudo, o seu deixar a hemorragia, o seu se humilhar, deixar a sua posição, deixar o seu nome, deixar o seu status, deixar o que as pessoas pensavam de você e tocar em mim, porque entendia que só de mim sai vida, te curou. Vá em paz. Olha que lindo, Jesus fala: peraí, você não é só filha, você não foi só curada,
mas o seu estado de ser é paz. Por 12 anos ela foi atormentada dia e noite pelo sangue. Ela acordava, via sua cama cheia de sangue, via ela toda suja de sangue. Ela andava nas ruas, ou talvez nem andava, porque ela era excluída, via sangue. Ela tocava em alguém, via sangue. Ela sentava numa cadeira, levantava, tinha sangue. Então, era um estado de ser atormentada por aquilo. E agora Jesus fala, vá em paz. A mesma fala que Jesus faz para a mulher que era uma prostituta, e ele tira os acusadores. Ele fala, vai, não peques mais. Esquece. Mas nesse momento, Jesus olhando nos olhos daquela mulher, ele fala, vá em paz. E para nós encerrarmos isso que Deus tem falado conosco, eu quero ler um salmo. Porque quando o Espírito Santo estava falando comigo nessa passagem, ele me levou para o Salmo 30. E o Salmo 30 é um salmo de Davi. E quando eu li a primeira vez, eu estava junto com o Johnny. E quando eu li a primeira vez esse salmo, eu compartilhei com ele. Eu não tinha entendido muito bem. Daí o Johnny falou, peraí que eu tenho uma Bíblia de estudos. Daí o Johnny tirou da sua mochila uma Bíblia de estudos. E ele foi ler o que estava escrito sobre esse salmo. E olha que maravilhoso, porque Davi faz esse salmo depois de ser curado por Deus. Davi estava para morrer. A palavra diz aqui, versículo 1. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Aqui no versículo 2 ele fala, Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Da mesma forma que aquela mulher estava presa a uma doença, Davi estava para morrer. Na verdade, os estudos ali, Davi fala sobre a cova. E se a gente for olhar na cultura judaica da época, eles só cavariam a cova para aqueles que já estavam para morrer. Então a cova de Davi estava feita. Davi fala que Deus tirou ele da cova, ele estava para morrer. E Deus o cura. Só que o que é lindo é o que eu quero ler no versículo 8. No versículo 11 e 12. Mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de alegria, porque o meu coração cante louvores a ti, e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Sabe, eu acredito que aquele momento o coração daquela mulher foi, meu Deus, Jesus Cristo, tu mudaste as minhas vestes de lamento em vestes de alegria. Eu irei cantar os louvores ao teu nome, te exaltar para sempre. Tu és o rei. Amém. Sabe, e eu acredito que nesse momento o que estava no coração dela era, eu só quero ver você, Jesus. Eu só preciso te ver. Você é a minha única esperança. Você é meu tudo, Cristo. Basta eu olhar para você, basta eu te tocar. Amém. Eu queria que nós ficássemos em pé nesse momento. Amém, nesse momento eu queria chamar aqueles que, talvez como essa mulher, hoje você chegou aqui depois de ter gastado tudo. Você tentou festas, você tentou relacionamentos, você tentou empregos, um novo salário, talvez viagens, ou talvez você até colocou toda a sua expectativa na sua família, e nada disso funcionou. Se hoje você tem chegado aqui pensando, peraí, minhas tentativas acabaram, só existe Cristo. Se hoje você chegou e como essa mulher você entendeu que você está num lugar de somente tocar nas vestes de Cristo, eu quero te chamar à frente. Você pode vir vindo conforme eu for falando, mas se hoje você tem estado num lugar onde a sua doença te aprisionou por anos, e como essa mulher, talvez as pessoas te julgavam, te condenavam, as pessoas olhavam para você com olhos de acusação, e você entende que basta tocar nas vestes de Jesus e você será curado. Eu quero te chamar aqui à frente. E enquanto nós louvamos, você pode vir vindo. E os líderes e supervisores que não vierem à frente, nós podemos orar. Amém? Sim, quero sentir.